Treme trazendo essa que vai ser uma super, hiper, mega série aqui no canal, galera. Como vocês estão vendo, estão aqui vários Eu quero jogar Minecraft! Soldado, cabeça de papel, tem uma chavinha de fogo, preso o cartão pegou fogo. Vamos lá. Baixar Minecraft grátis. A pirataria moderna é a prática de vender ou distribuir produtos sem autorização do dono dos direitos do produto. Assim, essa ação é considerada um crime, e a pena para esse delito pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Os principais produtos pirateados são roupas, calçados, objetos domésticos, livros, softwares, CDs ou DVDs. A pirataria é considerada por muitos especialistas como um dos maiores crimes do século XXI. O comércio da pirataria pelo mundo afora tem sido recorrente. Observa-se diariamente o consumo de materiais e recursos piratas, como uma saída para quem não tem condições financeiras, bem como para comerciantes e lojistas em geral. Nesse sentido, no Brasil, observam-se elevados índices de pirataria e comércio ilegal. De acordo com dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, FNCP, o Brasil perdeu cerca de 287 bilhões de reais devido aos produtos ilegais, ou seja, além do preço da mercadoria, vários setores foram afetados e milhares de vidas foram impactadas, tornando um grande prejuízo para o país todo. Outro ponto importante para ressaltar é que a pirataria faz parte da vida dos brasileiros e muitas pessoas aceitam, pois não possuem condições para comprar produtos legalizados, ou elas não imaginam o que tem por trás de um produto barato. Existem muitas fraudes e contrabando, que ao longo prazo podem trazer danos a quem consome estes produtos, danos a equipamentos e prejuízos para os comerciantes, que vivem de forma legal, responsável perante as condições exigidas pelas sociedades. Inicialmente, o termo pirataria foi utilizado por Homero, na Grécia Antiga, para descrever as pessoas que pilhavam o mar por conta própria, ou que navegavam e exploravam as rotas comerciais, para roubar ou apoderar-se. Com a evolução da humanidade, o termo começou a ser empregado em diversos campos e, consequentemente, influenciando milhões de pessoas ao longo da história. A pirataria marítima foi a primeira explorada, com registros que datam 735 a.C., na qual os gregos roubaram espólios e recursos dos fenícios. Ao longo da história, o termo foi empregado de diferentes formas para indicar diversos atos contra a lei, moralmente duvidosos. No século XVII, ele obteve forças com as grandes navegações, nas quais os piratas buscavam principalmente navios que levassem riqueza das colônias na América até a Europa. Além disso, elas poderiam ser praticadas com o consentimento da coroa de um país, que buscavam ganhar ou controlar recursos dos lugares de maneira mais fácil. Atualmente, a pirataria marítima ainda existe, porém apresenta-se de uma maneira diferente e mais incidente no sudoeste da Ásia e no Caribe, onde a pirataria é praticada com lanchas e nos espaços mais pequenos. Ao longo do tempo, algumas ações podem ser descritas como o significado atual da pirataria. Um exemplo ocorreu em 1666 com a família Eusir. Essa família é famosa por ser composta por editores, livreiros, impressores holandeses, que trabalhavam no fim do século XVII e início do século XIX. Daniel Eusir era um membro dessa família. Segundo o historiador Jean-Pierre Vitou, ele foi responsável pelo início da falsificação de artigos científicos. De acordo com o autor, esse membro da família Eusir comprava edições do Jornal das Avanças na França, o lugar onde eram publicados os artigos originais, e falsificava-os em Amsterdã, posteriormente distribuídos para todo o mundo.
A sociedade, de acordo com Emily Durkheim, não é apenas a soma dos indivíduos, mas um sistema formado pela associação deles. Ou seja, não são apenas os números, mas as interações e ideias que compartilham. O ato dos indivíduos da sociedade se reunirem para expressar uma opinião em comum e de forma pública é denominada por manifestação. Com a evolução da humanidade, as manifestações tiveram diferentes formas e objetivos. Atualmente, a pirataria é o centro de diversas manifestações ao redor do mundo. É importante ressaltar que os Estados Unidos é considerado uma peça-chave para a compreensão dos direitos autorais, pois muitas leis que influenciaram o mundo foram criadas pelo Senado americano. No dia 12 de outubro de 1998, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei chamada de Digital Millennium Copyright Act. Essa lei, ela criminaliza o uso, a proteção e a distribuição de tecnologia que permita evitar as medidas de proteção aos direitos de autor. Além disso, essa lei também aumenta a punição para crimes de pirataria cometidos via internet. As principais críticas vieram da Electronic Frontier Foundation, uma associação que lutava pela liberdade de expressão. A principal crítica alegava que essa lei era primitiva e paralisava a liberdade de expressão e o uso de cópias legais. A base da lei que é utilizada para garantir os direitos autorais e também que influenciou o mundo é essa lei, e ainda ocorrem diversos esforços para conseguir alterá-la. No início dos anos 2000, o DVD começou a se popularizar como um meio viável para a reprodução de mídias. Assim, as empresas começaram a desenvolver métodos para proteger o conteúdo desses dispositivos. Essa criptografia criada foi chamada de Content Scrambling System, ou o CSS. E para reproduzir a mídia era necessário aplicativos autorizados, porém as produtoras optaram em não desenvolver aplicativos para sistemas operacionais de código aberto, como Linux. Em 2001, um norueguês chamado John Jensen, com apenas 16 anos, ele conseguiu burlar essa criptografia e desenvolveu um aplicativo para sistemas operacionais e publicou o ato na internet. Ele foi condenado e depois foi absolvido. Porém, a sua ação deu início a uma nova era na pirataria. Segundo a autora Coleman, o caso do norueguês foi um incentivo para muitos colocarem na prática a pirataria. Além disso, essa ação foi vista como um ato pela liberdade de expressão. Continuando a timeline e também apresentando um ponto de vista um pouco diferente e talvez até oposto, temos King.com. Essa pessoa pode representar uma espécie de marco e também o que a internet significa. King.com, ou Kimball como ficou conhecido, é um empresário e ativista político que ficou conhecido mundialmente por ser o fundador do site Megauploads, que ficou conhecido depois como Mega. Ele ganhou notoriedade como um criminoso de computador e foi acusado por fraudes de cartão de crédito, hacker, inside trading e apropriação indébita. Dotcom também esteve envolvido com diversos negócios pela internet e também teve diversas acusações. Várias dessas acusações vieram de instituições bancárias ou empresas e depois das autoridades, com o envolvimento dele em pirataria de software. Kim é filho de uma finlandesa com um alemão, e isso lhe garante a sua dupla cidadania. Em 1992, durante a sua adolescência, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele alegou que pertencia a um grupo hacker chamado Do. Esse grupo ele teria superado os sistemas de segurança tanto da NASA como do Pentágono. E eles tiveram acesso a documentos e informações ultra secretas. Porém, isso na época foi desmentido
e foi comprovado que isso foi um exagero, pois não tinha nenhuma confirmação desse ato. Mas isso serviu para que ele ganhasse cada vez mais fama. Ainda na sua adolescência, um fato que foi confirmado foi que ele utilizou códigos telefônicos que foram disponibilizados por hackers americanos para ligar para um sistema de bate-papo em Hong Kong que ele mesmo desenvolveu. Então ele utilizava esses códigos de telefone e ligava para esse sistema de bate-papo para conseguir gerar uma renda. Assim ele foi ficando cada vez mais rico. Desse período de 1992 até 2001, ele foi acusado de diversos crimes e fraudes, como 8 casos de fraudes de informática, que incluíam de espionagem e traição de segredos comerciais e corporativos, auxílio à fraude de informática, roubo comercial e ainda uso indevido de títulos. A partir de 2001, ele se mudou para Hong Kong e lá ele fundou uma empresa chamada Kin Investor. Essa empresa teria sua sede original em uma área luxuosa em Hong Kong e teria depois várias ramificações que prestariam serviços diferentes. Após alguns anos de funcionamento e de bastante lucro, as autoridades de Hong Kong descobriram que aquele endereço original naquela área luxuosa de Hong Kong, na verdade era falso. Então ele arrumou problemas com as autoridades de Hong Kong. Bom, cada vez mais rico, Kim ele alterou seu nome em 2005, pois anteriormente ele era conhecido como Kim Schmidt, e depois ele colocou o nome de Kim.com, que numa tradução literal fica Kim.com. E ele começou a fundar diversas empresas que tinham diversos serviços. E a sua fortuna foi cada vez mais acumulando. Segundo as autoridades americanas, nessa época, Kim tinha ao menos 18 carros luxuosos e 3 deles tinham placas personalizadas, com frases como hacker, máfia e stunned. Ainda em 2005, a sua antiga empresa, que era focada em segurança, se tornou a Mega Upload Limited, que seria uma espécie de holder para diversos serviços que seriam intitulados como Mega Pix, Mega Video, Mega Live, Mega Box e até o Mega Porn. E uma curiosidade é que esse Mega Upload tinha no Brasil o segundo maior número de acessos, o segundo maior número de usuários. No auge desse site, ele foi estimado como o 13º site mais popular do mundo e responsável por 4% de todo o tráfego da internet. Só em 2010, o Dotcom teria feito 42 milhões de dólares em fortuna com aquele site. Segundo o Dotcom, o Mega Upload era só um provedor de serviços de armazenagem em nuvens. Assim, o site foi um sucesso, mas milhões de pessoas em todo o mundo usavam aquele site para armazenar e acessar cópias de programas de TV, filmes, músicas, softwares. No dia 19 de janeiro de 2002, Kim.com e vários de seus executivos do Mega Upload foram presos e acusados formalmente de violar leis anti-pirataria nos Estados Unidos. Kim teve a sua mansão invadida, servidores confiscados e foi preso e acusado de violar as leis de direitos autorais. O Mega Upload e também todos os serviços Mega foram fechados, porém, no dia 22 de fevereiro de 2012, ele foi liberado com restrições de não acessar a internet. Porém, isso foi posteriormente anulado, pois ele na época morava na Finlândia e as leis entravam em conflito. Porém, após um ano que o Mega Upload foi fechado, seu sucessor foi fundado, o Mega, que é um site de armazenamento gratuito para qualquer usuário. Com esse exemplo do Kim.com, é possível ver que essas leis que envolvem os direitos autorais são bem voláteis e são facilmente burláveis. Um exemplo é a própria história dele, pois ele criou sites famosos para armazenagem de arquivos e as pessoas elas armazenavam filmes e distribuíam por meio desse site serviços de forma ilegal. E por mais que ele foi acusado
não tinha como ter provas, porque não era ele que estava compartilhando. Quando falamos do Brasil, é muito importante destacar que grande parte da população brasileira tem problemas financeiros. E para terem acesso a produtos básicos, muitos precisam se esforçar e trabalhar bastante. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, no início de 2021, 12,8% da população brasileira passou a viver com apenas R$ 246 ao mês. Com isso, é muito fácil entrar em um dilema. Devido à dificuldade de acesso à informação, esse meio de obter produtos ilegais faz parte da cultura brasileira. E apesar de esforços do governo para combater a pirataria, como as leis e iniciativas de cunho social, o Brasil ainda lidera vários rankings de consumo de produtos piratas. Segundo a antropóloga Andressa Soilo, além de, claro, a questão econômica do Brasil, é muito importante ressaltar que existem muitos conteúdos, existem muitas obras na internet, e quando ocorre a reprodução não autorizada dessas obras, é quase impossível identificar a fonte e às vezes até a pessoa que detém os direitos originais, tornando as leis impotentes. Observando todos esses aspectos, é possível analisar que a pirataria sempre esteve envolvida com o Brasil e até se tornou algo comum e cotidiano na vida das pessoas. A evolução da tecnologia permitiu a criação de diversos hardwares e softwares que funcionam para a integração das pessoas. Porém, com todo o desenvolvimento dessa tecnologia, diferenças sociais e discrepância no poder de compra, além de todo o desenvolvimento da internet, a distribuição desses hardwares e softwares de maneira ilegal se tornou cada vez mais popular no mundo, afetando de diferentes maneiras cada aspecto da sociedade. No final da década de 80, quando o famoso NES, ou Nintendo Entertainment System, estava no auge, muitas pessoas tentaram pegar carona no sucesso desse console, então encontraram maneiras ilegais para conseguir o lucro. Os Famiclones, como eram chamados, eram clones do NES, possuíam hardwares destinados a simular o funcionamento do famoso console. Após muitos anos, essa falsificação foram evoluindo, e para evitarem problemas com a lei, eram comercializados como compatíveis com o Nintendinho. Um ponto muito importante que alavancou o sucesso do Famiclones foi que a Nintendo, empresa responsável pelo NES, não produziu versões do console para regiões da América do Sul, da África do Sul e da Índia, Rússia e Polônia. Nesse sentido, muitos fabricantes locais fabricavam essas cópias e comercializavam para suprir essa falta. No Brasil, o primeiro sistema foi fabricado em 1989, chamado Dynavision. Esse clone em específico utilizava cartuchos da versão japonesa do NES, o Famicom. Em 1990, o Top Game fabricado pela CCE foi lançado e ele ostentava um slot para cartuchos Dual, permitindo a utilização de cartuchos de 72 pinos e o de 60 pinos, respectivamente nas versões NES e Famicom. Um dos Famiclones mais populares no Brasil é o Phantom System, lançado em 1991, fabricado pela Gradiente. Essa versão possuía controles que eram clones de outros videogames, o Mega Drive.
Por fim, o PlayStation foi um dos Famiclones que mais fizeram sucesso, pois o console imitava o visual do PlayStation 1 e depois foram lançados modelos que copiavam o PlayStation 2 e o PlayStation 3, além do Super Nintendo e o Dreamcast, porém todos os hardwares baseados no NES. O PlayStation ganhou sua fama no auge dos anos 90, e isso ocorreu porque muitos pais o confundiam com consoles da Sony. Além disso, ele também chamava atenção devido ao preço muito barato. Segundo muitas pessoas, ele foi uma porta de entrada para o mundo dos videogames pirateados. Outro console que é muito importante ressaltar e que tem forte relação com a pirataria é o PlayStation 2. Ele foi lançado em 2000 e apenas um ano após o seu lançamento foi desenvolvido uma espécie de mod chip chamado Chip Messiah. Esse microchip ele tinha como objetivo desbloquear fisicamente o console. O mod chip ele se trata realmente de uma instalação de um chip na máquina. O vídeo que está passando de fundo ele foi retirado do canal Retro Gaming Art, onde está sendo modificado um PlayStation 2 com o chip Mod BO 5.0. By the way, just in case anybody didn't know, this mod chip allows your PlayStation to play burned games, and it makes it region and import free. So this PlayStation can play games from any region, and you can also play burned games from any region as well. Essa modificação permitia rodar jogos e softwares ilegais, e assim desbloqueando novas funcionalidades. O uso dessas modificações não é considerado crime, porém as funcionalidades que liberam permitem que os usuários se beneficiem de recursos ilegais. Segundo o site The Enemy, o PlayStation 2 conseguiu seu sucesso no Brasil por causa dessas modificações, que além de facilitar a compra e também os downloads de cópias ilegais de jogos, o preço do console também abaixou tanto que se tornou vantajoso para os brasileiros comprarem. Ao longo da história do PlayStation 2, a fabricante do console, a Sony, já tentou lutar contra a pirataria e todas essas modificações, pois não surgiram só um chip, surgiram diversos. Em 2004, ocorreu um grande julgamento envolvendo a Sony e um cidadão britânico chamado David Bell, que foi acusado de vender 1.500 chip modes para fins ilegais. A Sony ela conseguiu vencer o processo, porém, nessa época já existiam milhares de versões daquele primeiro microchip, tornando a pirataria praticamente imbatível. E essa afirmação ficou clara após o lançamento do console da sua próxima geração, conhecido como PlayStation 3. O PlayStation 3 ele foi modificado. O PlayStation 3 foi produzido baseado nesse ideal anti-pirataria. Diferente de seu antecessor, esse possuía um firmware muito mais poderoso e que impedia que o console fosse desbloqueado. Além disso, as capacidades de conexão com a internet foram aprimoradas naquela geração, permitindo proteções online. E caso ocorresse o desbloqueio, essas funcionalidades eram perdidas. Nós fizemos pesquisas sobre isso. Muitas pessoas sabem da possibilidade da pirataria, mas também sabem o que você pode perder indo por esse caminho. Indria Bose, 2011, gerenciador da PlayStation Índia. Por fim, é muito importante ressaltar que a internet é uma das principais contribuintes para a pirataria. Para representá-la nesse documentário, vamos utilizar o torrent, que é uma ferramenta de download. O torrent, diferente de downloads
convencionais na internet, ele é descentralizado. A tecnologia utilizada em torrents é chamada de peer-to-peer, ou ponto a ponto, onde uma gama de computadores forma uma espécie de rede onde os usuários podem baixar de diferentes pontos, o que facilita a distribuição de arquivos e também da velocidade do download. Nesse sentido, cada cliente que usa a tecnologia BitTorrent, ela se torna tanto cliente de download como de upload. Para entender isso, é necessário entender o conceito de seed. Seed no torrent é como se fosse a semente, é onde vem o arquivo original. Para entender esse conceito, é necessário entender o que é a seed. A seed seria uma espécie de semente, onde cada pessoa, quando ela faz o download, ela se torna essa seed, ela começa a fazer o processo de seeding. A tecnologia envolvida nisso é chamada de BitTorrent, mas existem diversos aplicativos que usam dessa tecnologia. Quando a pessoa ela utiliza o BitTorrent e baixa um aplicativo, ela começa a fazer esse processo de seeding. Cada aplicativo que utiliza essa tecnologia é responsável por gerenciar esse download. Assim, quanto mais pessoas possuem ou fazem esse processo de seeding, mais rápido é o download. Nesse sentido, o aplicativo que utiliza essa tecnologia liga pessoas de todo o mundo. Um exemplo é quando baixamos um filme. Uma pessoa lá da Holanda pode ter uma parte do filme, enquanto uma pessoa do Brasil pode ter a outra parte. E o aplicativo consegue ligar essas duas pessoas e trocar os arquivos que cada uma tem, montando assim um filme completo. Isso pode funcionar também para acelerar o download. Assim, o aplicativo consegue baixar simultaneamente diversos pedaços do arquivo e depois reprogramar para juntar. É importante ressaltar que essa tecnologia não é ilegal, nem os aplicativos que utilizam essa tecnologia. Eles levam a pessoa para uma espécie de barreira da lei, que pode ser facilmente ultrapassada, dando um ótimo exemplo da liberdade que a internet dá para as pessoas. Então, por um lado, temos o fácil acesso à informação, um fácil compartilhamento que ajuda para o desenvolvimento, mas temos também o lado obscuro, o fácil acesso a produtos ilegais ou que o simples fato de distribuir eles por meio dessas tecnologias os torna ilegal. Por fim, podemos ligar isso ao Brasil. E quando ligamos ao Brasil, vemos a falta de monitoramento e fiscalização por parte do governo, por parte das autoridades. E diferente de outros países, o Brasil não possui grandes projetos ou grandes tecnologias que permitem o monitoramento dessa grande estrutura que é a internet. E isso não se aplica só ao aspecto digital, também ao aspecto físico, onde produtos são copiados e distribuídos de forma ilegais. E as pessoas que praticam esse crime não estão nem preocupadas com as consequências. Elas assimilaram isso à sua cultura, tornando parte do dia a dia.